Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e da Rede São Paulo Saudável. Meu nome é Luiz Gracindo. O objetivo desse programa é trazer para o público de trabalhadores do SUS o resultado de pesquisas e investigações realizadas utilizando as bases de dados, os serviços aqui do SUS de São Paulo e esperando assim melhorar a assistência prestada pelos nossos serviços. Você pode participar do nosso programa mandando suas dúvidas, mandando suas sugestões para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Hoje nós vamos falar sobre a mortalidade infantil, que é um importante indicador de qualidade do Sistema Único de Saúde. Nossa convidada é a Geni Marie Matsumura Yao, que é médica pediatra e membro da equipe do PROAIM, que é o Programa de Aprimoramento da Informação sobre Mortalidade, um dos departamentos, um dos setores, quer dizer, do CEINFO, que é a Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Como vai, Geni? Olá, tudo bem? Geni é uma das autoras do estudo publicado no Boletim Análise CEINFO, Mortalidade Infantil no Município de São Paulo, Tendências Recentes e Desigualdades Socioespaciais, que é este volume aqui. Geni, fala pra gente, por que esse indicador, a mortalidade infantil, ele é tão relevante para as políticas públicas? A taxa de mortalidade infantil, também conhecida como coeficiente de mortalidade infantil, estima o risco de uma criança morrer antes de completar 1 ano de vida. E esses bebês com menos de um ano de vida são bebês muito vulneráveis, tendo em vista que eles dependem dos cuidados maternos, dos cuidados com a família, sofrem influência do meio ambiente. E, baseado nisso, esse indicador, então, passa a ser um importante indicador, um dos principais indicadores de saúde, porque ele expressa também as condições de vida de uma determinada população, seus hábitos, as desigualdades sociais, expressa também a assistência oferecida tanto à gestante como ao recém-nascido e as políticas públicas dirigidas a esses grupos. Então, ele acaba sendo aí um marcador de situações que o poder público tem que prestar atenção. Com certeza. Desigualdade, educação, falta de saúde. Quais são os componentes da mortalidade infantil, Geni? Sim, antes da gente entrar propriamente nos componentes, eu gostaria de dizer como é que é calculado esse indicador, né? Como é que é calculado o coeficiente de mortalidade infantil. Então, é o número total de óbitos de menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. Então, o que você faz? Você pega o total de número de óbitos de menores de 1 ano, divide pelo número total de nascidos vivos e multiplica por 1.000, né? E essa, numa determinada população de residentes numa região e num determinado ano, né? E dentro do coeficiente de mortalidade infantil, então, nós temos dois componentes. O neonatal, que compreende os óbitos entre 0 a 27 dias de vidas completas, e o pós-neonatal de 28 dias a menor de 1 ano. E dentro do neonatal, nós temos o neonatal precoce, que é de 0 a menores de 7 dias, e o neonatal tardio de 7 a menores de 28 dias. E por que essa divisão, né, entre neonatal e pós? Qual é a importância dessa divisão? Os estudos mostram que as principais causas de mortalidade no período pós-neonatal estão mais relacionadas às infecções, como pneumonias, as diarreias, a desidratação, a desnutrição, enquanto no período neonatal predominam as causas relacionadas às complicações do parto, a prematuridade, as anomalias congênitas. Então, causas muito mais complexas e de difícil redução. E assim é que quando você tem coeficientes de mortalidade altos, acima de 50, maior o componente pós-neonatal. Quanto menor o coeficiente, maior o componente neonatal. E quanto mais precoce esse óbito, maior a relação com assistência ao pré-natal, ao parto e ao bebê nos seus primeiros dias de vida. Quer dizer que aqui são as crianças pequenininhas
Aqui são as crianças maiorzinhas, tudo menor de 1 ano. Isso. Quem morreu aqui geralmente morre por questões da vida. Isso. Já foi para sua casa, pegou uma infecção, pegou uma pneumonia, pegou Sofre a uma influência diarreia. do meio ambiente. Aqui não, aqui é mais a criancinha que já nasceu com algum problema de saúde. Isso. Ou teve uma má assistência no parto, nos primeiros dias. Isso. Ah, E aí são causas mais complexas e que exige um refinamento maior para você reduzir essa mortalidade. Por isso que quanto menor o coeficiente, maior o componente neonatal. E Geni, conta pra gente, como tem se comportado a mortalidade infantil no Brasil e aqui pra gente? Eu vou falar um pouquinho do mundo para vocês terem uma ideia. É importante você comparar com os países mais desenvolvidos, né? Um estudo recente publicado pela Unicef, em 2012, os países desenvolvidos como o Japão e a Finlândia tiveram um coeficiente de 2. Isso significa 2 óbitos de menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. Países da Europa, como por exemplo Itália, Portugal, Alemanha, coeficiente de 3 óbitos para cada... Países super desenvolvidos. Por né? outro lado, nós temos países da África, por exemplo, Serra Leoa, com 117 de coeficiente de mortalidade infantil. 117 óbitos de menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. Quer dizer, de cada 10 criancinhas que nascem, uma não consegue passar do primeiro ano. E, Barra por exemplo, pesada, Angola, né? Também coeficiente de 100. Né? E esses, por exemplo, Serra Leoa, dos 117, só 50 estavam no período neonatal. Então, a maior parte morre no período pós-neonatal. Tá? Em relação ao Brasil, e esse slide mostra aqui, né? Então vemos o Brasil em verde, né? Em 1980 tinha um coeficiente de 80,5, né? 80,6. Aqui, e depois em preto, o Rio Grande de São Paulo. Aqui o estado de São Paulo em azul, o estado de São Paulo com 50,8, e o município de São Paulo com 50,6. E veja que há uma redução importante desse coeficiente ao longo do tempo, isso se mostra em todas as regiões, mas nos últimos anos a velocidade de queda desse coeficiente foi se reduzindo. Tá? E à medida que você se aproxima... Isso, Campinas todo mundo sabe que é um local que trabalha muito com as questões de mortalidade, mas vejam que à medida que ele se aproxima do coeficiente de 10, essa redução torna-se cada vez mais difícil. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, ela considera níveis aceitáveis coeficientes inferiores a 10. Mas quando você começa a chegar em níveis mais baixos, começa a prevalecer questões como a prematuridade extrema, as anomalias congênitas. Então, causas muito complexas e de muito difícil redução. Entendi. E, Geni, aqui no município de São Paulo, quais são as causas principais? Qual é o componente que é mais importante aqui? Isso. Então, aí o município de São Paulo segue o mesmo padrão do Brasil, etc. Vejam que em 1980 nós tínhamos um coeficiente de 50,6, sendo que metade dos óbitos de menores de 1 ano ocorria entre 28 dias e menores de 1 ano. Então, o coeficiente de mortalidade infantil em azul, o coeficiente de mortalidade neonatal em vermelho e esse verdinho aqui, o pós-neonatal, que é o de 28 dias a menor de 1 ano. E aí, na década de 80, com as ações de incentivo ao aleitamento materno, a terapia de hidratação oral, as campanhas de vacinação, o acesso à rede de saneamento básico, água, esgoto, aumento da escolaridade materna, entre outros fatores, fizeram com que esse coeficiente se reduzisse de forma muito rápida, mas principalmente às custas de uma redução muito importante do coeficiente pós-neonatal. E aí você tem uma inflexão, passa então, desde a época de 80, né, de 86, 87, começa a prevalecer o neonatal como principal componente do coeficiente de mortalidade infantil. E aí, nos últimos anos, desde o ano 2000, a gente tem então uma redução um pouco mais lenta, tá? Mas sempre mantendo a mesma proporção. 2/3 dos óbitos de menores de 1 ano ocorrem com crianças menores de 28 dias
Desses, 67% morrem logo na primeira semana de vida e desses, 45% logo nas primeiras horas, antes de completar um dia de vida. Quer dizer, o óbito começa a se tornar cada vez mais precoce porque começa a prevalecer as anomalias congênitas, a prematuridade extrema, então, causas de muito difícil redução. Entendi, Geni. Muito interessante isso, né? Geni, vamos ver agora o depoimento da doutora Margarida Lira, que é a coordenadora do CEINFO, que vai falar para a gente um pouco desse trabalho, que é o Boletim CEINFO Análise. Olá, Luiz. Olá, Geni. É um prazer estar aqui. Eu sou Margarida de Azevedo Lira, coordenadora da CEINFO, Coordenação de Epidemiologia e Informação. Bem, é um prazer, né, estar aqui falando com vocês, de falar um pouco das publicações da CEINFO. As nossas publicações é um meio de nós estarmos nos comunicando com o público externo, não só da CEINFO, como da Secretaria Municipal de Saúde, né, dentro da nossa missão de produzir informação para apoio à gestão. Nós temos uma história longa em termos de publicações, desde o PROAIN, que a Geni hoje faz parte da equipe, o Programa de Aprimoramento de Informações de Mortalidade, até recentemente, né, com uma série, uma linha editorial bem robusta aqui na CEINFO. Nós, no PROAIN, nós tínhamos, no início da década de 90, uma série de publicações de boletins trimestrais, e em 2001, com a criação da CEINFO, iniciamos uma outra série, já que era um escopo de atuação maior, né? O primeiro foi o CEINFO em Dados, que é um conjunto de dados, né, e indicadores de saúde, sobre epidemiológicos, de produção, demográficos, apresentado de forma desagregada para apoiar o gestor no seu cotidiano. É sempre importante ter um exemplar que fosse de fácil alcance. Também introduzimos, após esse, aqui já está na 13ª edição, depois disso a gente sentiu a necessidade de estar produzindo alguma coisa com análise, que aprofundasse temas, que foi o boletim que hoje está sendo objeto de estudo, o Boletim CEINFO Análise, que está no ano 10. Normalmente a gente produz 1 ou 2 temas por ano, e algumas vezes de forma articulada com outras áreas, onde nós aprofundamos um tema que está em pauta no SUS, na Secretaria Municipal de Saúde, e temos também procurado articular com outras áreas e fazer uma escuta no gabinete do que seria importante estar aprofundando para apoiar a gestão. Nós temos uma outra publicação mais rápida, que é o eCEINFO, o eletrônico CEINFO, que trata de temas de uma forma mais rápida, temas conjunturais, e que é divulgado eletronicamente. E uma preocupação que a periodicidade varia, o dados é anual, o análise é semestral e o eletrônico quadrimestral. E a gente procura sempre estar divulgando, não só, né, na versão impressa como eletrônica, e também, né, realizamos, a cada novo tema, realizamos uma reunião técnico-científica, onde convidamos os técnicos, gestores, para estar apresentando e discutindo e debatendo o tema. Nós temos uma equipe de profissionais com formação em saúde pública, epidemiologia e estatística, o que nos ajuda muito a desenvolver o estudo e aprofundar. E procuramos não ter uma linguagem muito acadêmica, né? Uma linguagem, a gente sempre pensa quem é o nosso público-alvo, sempre insistimos nesse ponto. Quem é o nosso público-alvo preferencial é o gestor, são os técnicos, é quem vai definir as políticas de saúde do município. Geni, conta pra gente, o que é o PROAIN? O que é o trabalho de vocês? O PROAIN é o Programa de Aprimoramento de Informações de Mortalidade, que é um setor da Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria Municipal de Saúde. Esse ano, inclusive, nós estamos comemorando 25 anos de existência do PROAIN. E ele é o gerente do SIM, né, o Sistema de Informações de Mortalidade. Então, o que
que acontece, né? Então, para cada óbito que ocorre no município de São Paulo, é emitida uma declaração de óbito. E essa declaração de óbito é enviada em 24 horas para o PROAIN. E lá, a gente... Óbito de criança, de adulto, todo mundo. Todos os óbitos, inclusive fetais, natimortos, todas essas declarações de óbito são enviadas para o PROAIN, onde então a gente digita todas as informações contidas nesse documento para a alimentação desse banco de informações de mortalidade. E existe também um trabalho de aprimoramento das informações contidas nesse documento e que seja na qualidade, no aprimoramento da causa básica de óbito, seja na completude das informações contidas nesse documento. Por exemplo, às vezes não é registrado o endereço adequadamente, então a gente busca complementar esse endereço, idade, sexo, raça, cor. Na questão da mortalidade infantil é muito importante termos a idade materna, escolaridade, quantos filhos teve, qual a idade gestacional desse bebê, qual o peso desse bebê ao nascer, informações importantíssimas para o estudo da mortalidade infantil. Que aí o acompanhamento desses índices vão mostrar várias informações importantes, tanto para a política de saúde como para diversas áreas, eu acredito, não é assim? Isso, é verdade. E, inclusive, esse aprimoramento ele é feito por meio de envio de cartas aos médicos atestantes, por telefonemas, inclusive direto, porque às vezes a gente tem o telefone, consta o telefone da declaração de óbito, então a gente entra em contato com o médico para tentar melhorar a causa básica. Às vezes eu, por exemplo, acesso o banco do SINAS para obter os dados pela declaração de nascido vivo, eu consigo os dados maternos para melhorar o banco de mortalidade infantil. E, então, uma série de aprimoramentos, inclusive as investigações dos comitês de mortalidade infantil, a gente também procura informações nessas investigações. Interessante, Geni. Fala um pouco mais, o que é esse comitê de mortalidade perinatal e infantil, né? Os comitês de mortalidade perinatal e infantil investigam os óbitos infantis e fetais, né? E eles têm o objetivo de tentar identificar as causas, o que levou aquele bebê até o óbito, né? Principalmente aquelas causas potencialmente evitáveis, né? E nesse processo de investigação, muitas vezes eles qualificam a causa básica ou então fornecem informações tipo correção de endereço ou informações que não tinham na declaração de óbito, como peso ao nascer, idade gestacional ou idade materna, e essas informações então são incorporadas no sistema de informação de mortalidade por nós lá no PROAIN. A equipe então vai a campo para colher as informações que estão faltando nos comitês. Eles fazem, inclusive, visita domiciliar, eles entrevistam a mãe ou familiar, fazem busca em prontuário de pré-natal, no prontuário do recém-nascido, tanto na unidade básica quanto na internação hospitalar. Então, é uma investigação ampla e que tenta detalhar todo o processo, desde o planejamento desta gravidez até o óbito. É um trabalho de detetive, né? Que talvez muitos dos nossos trabalhadores não sabem, mas graças a isso, hoje a informação de mortalidade aqui do nosso município, né, Geni? É uma das mais consideradas com a melhor qualidade. Esse é o programa Insight, que está recebendo hoje a doutora Geni Matsumura Iao, que veio falar com a gente sobre o tema mortalidade infantil. Então, Geni, nesse boletim, né, o CEINFO, Mortalidade Infantil no Município de São Paulo, Tendências Recentes e Desigualdades Socioespaciais. Voltando para ele, então, quais são os resultados que você considera que foram mais relevantes? Então, a prematuridade mostrou-se um dos fatores mais importantes na mortalidade infantil. Prematuridade. Isso, e considera-se prematuro aquele bebê que nasceu com idade gestacional menor que 37 semanas, né? Se você observar aqui, enquanto 1,5% dos nascidos vivos, e aqui é esse azulzinho
clarinho aí, enquanto 1,5% dos nascidos vivos tinham peso menor que 1.500 gramas, quando você vai para os óbitos menores de um ano, praticamente 50% deles têm peso menor que 1.500 gramas, né? Em relação à idade gestacional, enquanto 12% desses bebês tinham idade gestacional menor que 37 semanas, em relação aos óbitos infantis, 64% deles tinham idade gestacional menor que 37 semanas. Quer dizer que esses bebezinhos que morrem são aqueles que nasceram Muito muito cedo e muito pequenininhos. Isso. E esses são os mais vulneráveis. são mais vulneráveis devido, e aqui esse slide mostra então desse amarelinho mais forte, são 12% dos nascidos vivos e aqui 64% dos óbitos. Aqui são os que nasceram a termos, que está amarelo mais clarinho, o amarelo ovo é que nasceram prematuros, e aqui, ó, quando eles nascem com 32 a 36, 28 a 31, isso. 22 a 27, menos de 22 semanas. Então são bebês muito prematuros, portanto com uma vulnerabilidade muito maior, eles são propensos a terem mais infecções, a doenças respiratórias, e nesses prematuros extremos você pode ter comprometimento do desenvolvimento neurológico, auditivo, visual e outras consequências Não mais. apenas tem os que morrem e tem aqueles que vão ter defeitos para o resto da vida. Isso, muito bem, é isso mesmo. Mas por que tem tanta criança nascendo prematura, Geni? Na verdade, não é que existe uma discussão também com relação à questão da gravidez, das cesáreas programadas, né? Então, gestantes que resolvem programar as datas e etc. E você acaba tendo o nascimento de bebês prematuros, principalmente na faixa entre 32 e 36 semanas. É uma coisa super comum, né? Hoje em dia a maioria das gestantes querem fazer uma cesárea e marcar o dia. Isso, tem até a propaganda. E aí muitas dessas crianças vão nascer prematuras e vão ter problemas de saúde e muitas inclusive morrem. Então, na verdade, é que você começa também a controlar os outros fatores e começa a sobrar. Então, é uma balança, né? Se você controla os outros fatores mais evitáveis, começa a sobrar os fatores mais complexos, né? Então, hoje em dia não temos tanto problema com saneamento. Nosso problema principal acaba sendo crianças prematuras. Daí a importância do pré-natal, né? É a importância do pré-natal. Geni, sempre o nosso município é um município, acho que todo o Brasil é assim, muito desigual. E essas desigualdades, elas se refletem tanto na mortalidade infantil como vários outros indicadores. Tem observado uma redução nessas diferenças? Como é que tem se comportado a mortalidade infantil em relação às desigualdades regionais? Isso, considerando os 96 distritos administrativos do município de São Paulo, e aqui são os dois mapas, esse primeiro de 2007 e aqui de 2012, quanto mais escuro, maior o coeficiente de mortalidade, quanto mais claro, menor o coeficiente de mortalidade. Observa-se um clareamento, né? Veja que... Aqui, em 2007, a região central, vejo aqui que é mais claro, né? Que é uma região mais rica. Isso. E a região da periferia, aqui principalmente norte, leste, sul, são os maiores coeficientes, mas vejam que a mesma clara já está se ampliando, então a gente percebe um clareamento. Esses coeficientes estão se reduzindo, mas mantendo sempre os maiores coeficientes nas áreas periféricas da cidade, tá? Puxa vida, de alguns distritos que tem uma piora, né? Mas isso a maioria também, deles melhora, né? Agora, tem uma coisa que é importante ressaltar, porque distritos administrativos, ou que com populações menores que 8 mil habitantes, é preferível você não calcular o coeficiente e trabalhar só com números absolutos, porque como o número de óbitos o número de nascidos vivos também passa a ser muito pequeno, então pequenas variações já fazem com que esse coeficiente aumente muito. Estoure. Tá ok. E desse slide aqui, o que a gente pode Então, aí, como a gente já disse, o coeficiente de mortalidade infantil sofre muita influência dos fatores socioeconômicos, né? E esse é um estudo, é um mapa de exclusão e inclusão que foi desenvolvido pela PUC de São Paulo, INPE, Instituto Polis, em que ele classifica
os distritos administrativos da cidade, segundo as questões socioeconômicas, né, a situação socioeconômica. E observa-se, então, por exemplo, a região centro-oeste. Temos a região centro-oeste e do aqui município de São Paulo e a região leste. Isso. E quanto mais escura a área, maior as desigualdades sociais nessa região. Então, observa-se que a região central praticamente só tem áreas de inclusão, que são essas áreas mais branquinhas, e a gente dividiu em média, baixa e alta exclusão. E aí a gente tem algumas de baixa exclusão e média exclusão. Agora, na região leste, que é onde tem os maiores coeficientes de mortalidade, não tem nenhuma área de inclusão nem de baixa exclusão. São todas de média e alta exclusão, mostrando que esse coeficiente sofre muita influência dos fatores econômicos. Continua sofrendo a influência, mesmo passando depois de tantos programas sociais, né, nos últimos anos. Então, ainda é uma luta pela igualdade, né, no nosso município. Então, Geni, nós estamos encerrando o programa, já estamos nas considerações finais, e eu queria que você falasse, então, em que ponto essa análise pode contribuir para a melhoria da assistência, tanto ao pré-natal quanto ao menor de 1 ano, aqui no nosso município de São Paulo. Esse estudo só reforça, então, a importância da captação precoce da gestante, né, que ela inicie seu pré-natal logo no primeiro trimestre de gravidez e que faça um acompanhamento adequado, identificando riscos o mais rápido possível para o controle, para permitir que essa gravidez se desenvolva de forma saudável, garantindo, então, que esse bebê nasça com um completo desenvolvimento. E em relação ao bebê, também a necessidade de detecção precoce de uma gestação de risco, de um bebê de risco, então, o prematuro e as anomalias congênitas, muitos deles, os prematuros extremos, por exemplo, vão necessitar de um acompanhamento qualificado, multiprofissional, para garantir sobrevida e qualidade de vida para esse bebê. Isso passa muito pela captação das gestantes no pré-natal, né? Isso. Então, o papel importante do pessoal da atenção básica aí na captação da gestante de risco. E eu gostaria até de reforçar, porque não só essa captação precoce, mas que esta gravidez seja planejada. Isso é fundamental, né? Uma gravidez responsável. Porque ela a mulher, assim, tentar fazer com que essa gravidez ocorra no melhor momento possível da vida dessa família, dessa mulher, do parceiro, e que ela faça os exames para identificar problemas antes de engravidar. Por exemplo, se ela tiver uma hipertensão, uma diabetes, que isso seja controlado para que ela, então, engravide, tenha uma gravidez saudável, um bebê saudável. Pensando muito que este bebê hoje, então, um bebê saudável significa uma criança saudável, um adulto competente, um idoso com qualidade de vida. Lembrando que hoje nós estamos lidando com gerações que vão viver mais de 100 anos e vão chegar facilmente aos mais de 100 anos de idade. Então, isso começa lá no nascimento dessa criança, na geração deste bebê. Geni, e agora eu queria que você falasse para a gente quais serão os próximos boletins CI-Infoanálise que vão aí ser lançados. Eu vou pegar minha colinha, né? Encontros em andamento, então, análise e estudos sobre os seguintes temas, que vão gerar, então, as novas publicações. Gestação na adolescência no município de São Paulo, que será lançado no dia 26 de março, perfil sociodemográfico e epidemiológico da população segundo raça-cor e o perfil da saúde da população imigrante na cidade de São Paulo. Então, atentem aí para os próximos boletins CI-Infoanálise, né? Enfim, estamos chegando ao fim do programa Insight, que hoje recebeu aqui nos estúdios da Escola Municipal de Saúde a doutora Geni Maria Matsumura Yao, que é médica pediatra e membro da equipe do PROAIN. A doutora Geni apresentou para a gente o boletim CI-Infoanálise, mortalidade infantil, tendências recentes e desigualdades socioespaciais. Obrigado por sua presença, Geni. Você teria algum agradecimento a fazer? Eu gostaria de agradecer o convite, né, agradecer a equipe da Escola Municipal de Saúde e eu gostaria de ressaltar que esse trabalho apresentado, esse estudo apresentado, foi um trabalho de toda a equipe do PROAIN
e que contou com a colaboração da doutora Margarida Lira, do doutor Marcos Drummond, do doutor Edo Neves, e também na colaboração especial da doutora Lilian Sadek, que é doutora em pediatria pela Faculdade de Medicina USP e é diretora de eventos da Sociedade de Pediatria de São Paulo. A quem agradecemos muito. Obrigado muito pela sua presença, Geni, e espero te contar contigo aqui numa próxima pesquisa. Com certeza. Os resultados da pesquisa da doutora Geni estão, você pode encontrar da pesquisa da doutora Geni, que é, na verdade, é o boletim CINFO, análise, você pode encontrar no site da BVS, http://sms.sp.bvs.br. Eu sou Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, aqui no canal Profissional, essa TV que é feita por você e para você.